Opa, vamos lá. Shalom. Muito bom a gente estar aqui mais uma vez para louvar e glorificar o nome do Senhor e agora para ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. Shalom para todos vocês que estão aí nas suas casas, que Deus os abençoe e que possam também acompanhar aí de suas casas a exposição da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir as Bíblias em Efésios 4, nós leremos dos versículos 7 a 16. Efésios 4, de 7 a 16. Como os irmãos sabem, nós estamos expondo a carta aos Efésios, fazendo uma exposição dela sistemática. Então, a cada domingo nós estamos pregando alguma parte desta carta. Semana passada o pastor Noidi pregou Efésios 4 também, de 1 a 6, e hoje nós vamos dar continuidade a partir dos versículos 7 até o versículo 16. Eu vou ler a palavra de Deus, peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si em amor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida, e agora nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor transmita aquilo que o Senhor quer às nossas vidas. Eu te peço que eu fale com clareza o que o Senhor tem para falar e que o Teu Santo Espírito carregue até aos corações, modificando a todos os corações conforme o Senhor deseja. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, natação é um esporte que é muito recomendado pelos médicos de forma geral. Até a gente está pesquisando porque dizem que até para criancinhas é bom. A partir dos 6 meses, né, já dizem que é interessante levar o filho para fazer natação, porque ele já tem até uma lembrança uterina, né, que ele ficava lá em meio ao líquido. São umas coisas assim que a gente que é pastor crê pela fé, né? Porque acreditar que 6 meses ainda tem a lembrança lá do útero, mas dizem que tem, né? E alguns consideram esse sendo o esporte mais completo que existe. Isso porque ele trabalha grande parte da musculatura, se não toda a musculatura do nosso corpo. Seja braços, pernas, tórax, abdômen, costas, tudo isso ele trabalha. Então ele auxilia, inclusive, na postura, né, corporal, porque trabalha as costas, a musculatura. Mas é interessante que ele não tem um efeito somente externo.
ele tem um efeito interior também. Isso interior que eu digo no nosso corpo mesmo. Ele é chamado de exercício aeróbico porque ele melhora o controle da respiração. Então, ao mesmo tempo que o pulmão auxilia na respiração enquanto nada, a natação ajuda no controle respiratório. Ele também tem um efeito cardíaco, né? Eu estou falando, depois os médicos aí me corrijam, por favor. Mas tem uns efeitos cardíacos para melhorar o batimento cardíaco, a forma como o coração funciona. Mas eu gosto de ver como cada parte do corpo funciona isoladamente, fazendo a sua tarefa, mas em um mesmo objetivo. Então estão lá os braços, um de cada vez batendo, né, se for aquele nado mais comum que a gente conhece, o corpo fazendo todo aquele movimento, né, para que haja mais agilidade, para aumentar a performance, os pés batendo ao mesmo tempo, está pulmão funcionando, o coração, tudo, para que haja o sucesso na natação, para que melhore a performance e para que chegue àquele objetivo determinado pelo cérebro, pela cabeça, que é chegar até aonde se quer. Eu estou falando de natação porque este texto ele fala sobre o uso do corpo. E o uso do corpo com funções distintas, funções que são aplicadas de maneiras diferentes para cada parte do corpo, mas para que haja unidade, para que haja cooperação entre os membros do nosso corpo e para que a gente execute aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Nessa carta nós já vimos que Paulo fala no primeiro capítulo das bênçãos espirituais. É interessante que quando ele fala das bênçãos espirituais, ele usa a figura da Trindade. Então ele fala que o Pai, ele escolhe, ele elege aqueles a quem ele quer. O Filho, ele regenera. E o Espírito Santo sela com o selo da promessa. E aí nós já vemos cada um executando uma parte de uma forma diferente, mas sendo um mesmo Deus. Em seguida, Paulo ora pela igreja de Éfeso, agradecendo pela fé que eles têm, pedindo por sabedoria e discernimento. Depois, a partir do capítulo 2, Paulo vai falar de uma graça, a graça salvífica, a maravilhosa graça que nós cantamos há pouco. Depois, Paulo vai falar, olha, eu sei que vocês estavam acostumados a viverem distintamente, judeus e gentios, mas agora o Evangelho uniu os dois povos, de forma que somos um em Cristo. Então ele vai falar da união. E depois Paulo vai falar do privilégio que ele tem de ser ministro aos gentios no capítulo 3, e ele novamente ora pela igreja, até que chega no capítulo 4, que o pastor Noedi pregou semana passada. Paulo fala, agora andemos de modo digno da nossa vocação, que vocês andem de modo digno da vocação para a qual vocês foram chamados. E depois ele termina falando da unidade, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé. E agora Paulo passa a falar não só de unidade, mas ele fala de diversidade, de que é uma igreja, como o pastor disse bem na semana passada, unida, mas não uniforme. Ou seja, ela tem diversidade na igreja, cada um executa uma função de uma forma diferente, mas para que haja unidade. A diversidade que Deus dá ao seu povo não é para separação, mas é para a unidade da igreja. E sobre isso nós vamos falar nessa noite. A unidade na diversidade. A unidade que existe na diversidade. E nós começamos falando sobre a origem da diversidade que está na unidade do Deus que é um só Senhor. Isso está dos versículos 7 até o versículo 11. Mas se a gente voltar um pouco, no versículo 3 do capítulo 4 ainda, nós vemos que o texto fala, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, o Espírito que promove a unidade que já existe no corpo, a qual nós preservamos. Né? E depois ele vai usar a palavra 7 vezes. Né? Há somente um corpo,
um só Espírito, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Ou seja, há uma diversidade na igreja, mas tudo isso existe para que haja unidade no corpo, para que haja unidade na igreja. E justamente essa unidade não significa uniformidade, mas uma diversidade, como assim são os membros de um corpo. E a igreja é comparada a este corpo. E a origem da diversidade está em Deus. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Quem concedeu essa graça? Deus. E que graça é essa? Não se trata de uma graça salvífica, como nós já falamos no capítulo 2 de Efésios. Da última vez que eu preguei, eu falei capítulo 2 de Atos, né, Medeiros? No capítulo 2 de Efésios, nós falamos sobre uma graça salvífica. Neste momento, não. Nós estamos falando de uma graça que é dada aos seus filhos através de presentes, através de dádivas. E essa graça é concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, é Cristo que executa e determina quais dons irão para cada um de nós, quais dons nós teremos, e alguns terão mais e outros menos. E a palavra dons, nesse texto específico, é dômata, que significa presente sem motivo. Interessante, né? Um presente sem motivo. Não significa que esse presente não tem um objetivo, que Deus não tem um objetivo a nos dar, a nos conceder os dons, mas significa que nós não fizemos nada para merecer cada um desses dons. É simplesmente pela graça de Deus que nós recebemos os dons e talentos que nós temos. E este versículo 7 ele nos mostra algumas coisas. Primeiro é que Deus dá por sua graça, mas quem distribui de acordo com a sua medida é Cristo. Cristo fala, olha, eu vou dar para o pastor Noidi esses dons, para o presbítero Medeiros, para o Paião. Cada um vai receber uma quantidade de dons e em uma intensidade, né? Então cada um vai ter também que desenvolver, mas é Cristo que determina quais dons nós teremos. Significa que se nós quisermos outros dons, nós poderemos ter, se Deus assim permitir, porque Ele concede. Mas é Ele que determina cada um dos dons para nós. Segundo, o texto nos fala que cada um de nós recebemos. A graça foi concedida a cada um de nós. Se você recebeu a graça salvadora de Deus, e você também automaticamente recebeu a graça através de dons. Cada um de nós temos dons. Não há ninguém que não tenha um dom ao menos. Todos nós temos dons. Isso me lembra uma senhorinha de uma igreja que eu trabalhei, não vou falar assim, em Itajubá. Ninguém vai conhecer, nem o Paulo, que já morou lá, já andou por lá, não vai conhecer. E eu também não lembro o nome da senhora, perdão, irmãos. Mas essa senhora, um dia ela foi no culto de manhã da igreja, e pela primeira vez eu cheguei para conversar com ela. Era uma igreja muito pequena, tinha 20 pessoas aproximadamente. Eu fui conversar com ela e conversei um tempinho lá. E ela falou, eu vim porque eu queria conhecer a igreja, tal. Eu falei, hoje cedo nós temos a escola dominical. Ela, é? Eu falei, é. Mas à noite nós temos o culto, né? Que eu queria ter vindo no culto. Eu falei, não, então volte à noite, que a senhora terá o culto. Aí começamos, demos a aula de escola dominical e acabou, voltei a conversar com essa senhorinha. E a hora que acabou, falei, olha, venha hoje à noite, participa com a gente. Meu irmão, já fui abençoada hoje, então vem semana que vem. Muitas vezes nós nos portamos dessa maneira. Já fui abençoado, estou na minha cadeira, já fui abençoado, vou ao culto para ser abençoado e simplesmente isso. Mas se o Senhor nos deu por presentes
dons. Nós não podemos fazer isso. Pelo contrário, nós temos que nos dispor a trabalhar na obra do Senhor. Nós temos que usar os nossos dons e talentos, não simplesmente enterrá-los e depois, quando o Senhor voltar, está enterradinho aqui. Não, nós devemos trabalhar, usar os nossos dons e talentos para a honra e glória do nosso Senhor. Mas eu gosto de destacar nesse texto, e algo que eu achei maravilhoso, é que quando a gente vê Deus dando por sua graça a cada um de nós dons e talentos, lógico, segundo a medida de Cristo, medida que Cristo determina, eu vejo que Deus não tem aquele filho preferido, sabe? Tem 3 filhos, tem o queridinho, o coitadinho, o amado, o desprezado, né? Não, Deus não tem. Deus tem filhos a quem Ele ama de maneira igual, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade. Deus não ama mais a um do que o outro. Sim, Ele nos trata de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Eu me lembro uma vez que o pastor Neidi pregou sobre família, sobre criação de filhos, e ele falou: quer ver uma pessoa ver os filhos darem errado, né? Olha, esse daqui é tão bonzinho, esse daqui é tão ruinzinho, né? E eu tratei os dois igual. Tá aí o problema. Cada um tem a sua singularidade. Você não tem que tratar um ao outro igual. E Deus nos trata assim também. Ele conhece as nossas singularidades e Ele vê as nossas qualidades e os nossos defeitos, e Ele vai moldando. Então, por isso, Ele não nos trata de maneira igual. Mas Ele não prefere nem pretere os seus filhos. Ele não tem aquele que Ele ama mais ou ama menos. Ele nos ama igualmente. Mas Ele faz isso, distribui os dons a todos nós para produzir uma diversidade na igreja. Se existe uma diversidade, essa diversidade de dons não pode produzir em nós, se Deus nos ama igualmente, não pode produzir em nós autodesprezo. Porque eu não tenho aquele dom que eu queria ter, e esse dom que eu não gostei do dom que Deus me deu, não gostei. E a gente começa a ter um autodesprezo que produz, por consequência, uma inveja. Eu queria o dom daquele outro, né? E aquele outro, por sua vez, né, demonstra um orgulho. Eu tenho, você não tem, né? E aí vai produzindo, às vezes, uma competitividade dentro da igreja. Não. A diversidade jamais é para produzir divisão. Ela não pode ser motivo de divisão, afinal, ela provém da unidade de Deus, de um só Deus que possui 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não deixa de ser um só Deus, que nos trata de maneira a nos unir em igreja. Então, também essa diversidade é para produzir a unidade da igreja. É um motivo de união, de cooperação. E o versículo 8, ele vai falar o que Deus fez para que nós recebêssemos cada um desses dons. E ele faz uma citação ao Salmo 68, quando ele fala: quando ele subiu às alturas, falando de Jesus, quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Né? Quando nós lemos o Salmo 68 fala sobre a trajetória vitoriosa de Deus. Né, para preservar, Deus falou: olha, no trono de Davi nunca faltará um sucessor que seja descendente de Davi. Então vinham guerras para tirar os reis de Judá, mas Deus sempre estava lá guerreando pelo seu povo, e Ele não permitia que saísse daquele trono a um descendente de Davi. Então fala da vitória de Deus sobre os seus inimigos. E o que acontecia quando havia uma vitória? O vitorioso voltava com seus cavalos, e atrás, acorrentados, vinham os homens que eram prisioneiros de guerra, acorrentados para mostrar como símbolos da vitória de Deus sobre
aquela nação que tinha sido conquistada. E aqui é interessante que Paulo dá uma mudada no texto. Por quê? Porque Jesus, quando ele sobe para mostrar a sua vitória, ele não leva homens acorrentados, mas ele distribui os seus dons, as dádivas do Senhor, presentes sem motivo, que nós não tínhamos motivos para receber, como prova da vitória de Cristo, obtida na cruz. Então é isso que Jesus faz quando distribui os dons. Ele está mostrando a vitória dele conquistada na cruz. E a partir dos versículos 9 e 10, ele explica o que foi essa vitória, como se deu essa vitória, falando que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. Às vezes a gente costuma pensar, e tem gente até que reforça essa ideia de que ele foi lá no inferno e voltou. Não é isso que o texto fala. O que o texto fala, quando ele desceu às regiões inferiores da terra, significa que ele se fez homem, a encarnação, ele se humilhou. Filipenses vai falar bem sobre isso, que ele assumiu forma de servo, se humilhou até a morte e morte de cruz. Permaneceu no sepulcro por 3 dias, mas ele ressuscitou vitorioso e levou cativo o cativeiro, como diz o Salmo 68:18. Ele levou aquilo que nos aprisionava àquela morte. Quando nós lemos lá em Efésios 2, a morte que nós estávamos presos e condenados, ele levou cativa. E agora ele nos traz a vida, uma nova vida. E depois fala que ele mesmo, o mesmo que desceu, Jesus, subiu e foi assunto ao céu, né, na frente de seus discípulos, e de lá ele distribui os seus dons. A ressurreição de Cristo é diferente, porque nós vemos Lázaro ressuscitando e morrendo, Tábita ressuscitando e morrendo, tantos outros casos na Bíblia, ressuscitando e morrendo de novo. Jesus ressuscitou e não morreu, porque ele venceu a morte. E quando Paulo cita o Salmo 68:18, ele não está destacando uma vitória qualquer, ele não está destacando simplesmente uma vitória sobre Napoleão Bonaparte, uma vitória sobre Hitler, não está destacando simplesmente o que Deus fez com as 10 pragas lá, derrotando o Egito. Não está destacando simplesmente a parada do Mar Vermelho, a abertura do Mar Vermelho, a parada do Rio Jordão, para que as pessoas atravessassem a seco. Mais do que simplesmente derrubar as muralhas de Jericó, mais do que parar o sol, a vitória de Cristo na cruz foi a maior e mais incrível vitória já obtida em toda a eternidade. E é isso que Paulo está ressaltando aqui. Cristo venceu. A vitória foi obtida na cruz. E o que ele fez? Ele levou consigo as riquezas deste mundo e distribuiu a cada um de nós, nos dando dons. E aqui o texto cita apenas 5 dons. Lógico que nós podemos estender para todos os outros dons que são trazidos na palavra de Deus, mas esses são específicos sobre o ensino, sobre a doutrina do seu povo. E ele fala, olha, a uns ele concedeu para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Apóstolos são aqueles que viram a Jesus pessoalmente. Apóstolos são aqueles que tiveram a comprovação da ressurreição de Cristo visivelmente. Apóstolos foram aqueles que demonstraram através de sinais o seu apostolado. Nesse sentido, apóstolos não existem mais hoje. Mas qual era a função deles? Expandir e consolidar o reino de Cristo. O reino de Cristo já está consolidado, não em sua plenitude, mas ele já foi consolidado. Naquela época existiam cerca de 200 pessoas cristãs quando começou o Evangelho. Hoje nós já falamos em milhões, né? Então, o Evangelho já foi consolidado, mas no sentido de sermos seguidores dos apóstolos, nós temos essa função apostólica, de sermos enviados. O nome apóstolo significa ser enviado.
Ou seja, nós fomos enviados para proclamar o Evangelho, para publicar a doutrina do Evangelho, que é a doutrina apostólica, como diz Atos 2,42, para plantar igrejas, para expandir o reino de Deus. E nisso, sim, nós somos chamados de apóstolos ainda hoje. Não, mais uma vez, como aqueles 12, e completando depois com Saulo, que veio a ser chamado Paulo. Mas depois ele fala com relação aos profetas. Profetas não no sentido de prever o futuro, mas aqueles que traziam a revelação de Deus. Essa revelação já está fechada, já está na Bíblia. Então, nesse sentido, também nós não temos mais profetas, mas nós temos aqueles que leem as Escrituras e as expõem para corrigir, expõem para consolar, para exortar o seu povo. E nesse sentido, sim, nós temos profetas ainda hoje. Depois ele fala sobre evangelistas, aqueles que proclamam o evangelho e fazem isso com extrema facilidade, né? Já viu aquela pessoa, eu tinha um vô, meu vô já faleceu, e eu me lembro que direto ele chegava em casa, eu estava passando ali, preguei o evangelho para o rapaz ali, e eu lembro que ele não fazia isso para se exaltar, mas ele diversas vezes falava, porque eu estava pregando ali para o rapaz. É o dom de evangelista, aquele que tem toda a facilidade para proclamar o evangelho, mas todos nós somos chamados a evangelizar. Não é um dom exclusivo, né? E pastores e mestres, que aqui ele mesmo, Paulo, faz uma junção desses dois dons, né? Pastores são aqueles que têm a responsabilidade sobre um rebanho, o qual foi colocado por Deus como responsável. E mestres, aquele que tem a habilidade para explicar as Escrituras. Né? Dizem que nem todo mestre é pastor, mas todo pastor também tem que ser mestre, porque ao mesmo tempo que ele acompanha e conduz, ele ensina através das Escrituras. Todos esses dons foram dados para quê? Para que haja a unidade na igreja, ou seja, a finalidade da diversidade dos dons que Deus nos dá é a unidade. Para quê? O versículo 12 começa falando, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, essa ideia de aperfeiçoar é uma ideia de consertar uma rede, de consertar algo que está quebrado. Ou seja, uma adaptação para que aquilo possa ficar de forma correta. E esses dons, esses 5 que foram citados anteriormente, são para que seja aperfeiçoado os santos da igreja. Ou seja, pastores, eles são usados por Deus e têm uma função especial dada por Deus de fazer o que vem logo em seguida, aperfeiçoar os santos para o desempenho do seu serviço, né? Não significa que os pastores vão ficar aqui olhando, você não está trabalhando direitinho, não, vai lá, faz direitinho o seu trabalho. Não, o pastor muitas vezes ajuda através do exemplo, ensina através do exemplo, ensina corrigindo, ensina dando direção, mas a função do pastor, dos apóstolos, mestres, é dar a direção ao povo, ensinar aquilo, como servir da maneira correta, como desempenhar o seu serviço. Então, é isso que é aperfeiçoar, é dar a direção para que possa andar de forma correta. E para a edificação do corpo, ou seja, o aperfeiçoamento ele não é só para o desempenho do serviço, mas também para a edificação do corpo de Cristo, para que haja crescimento no corpo de Cristo, para que haja entendimento, conhecimento da palavra e a cada dia mais este corpo se desenvolva, para que cada dia mais a igreja cresça. Não há um corpo distinto, há um só corpo, e esse corpo é ajudado uns pelos outros para que ele possa crescer e se desenvolver. Ou seja, nós somos aperfeiçoados para desempenhar o serviço, para edificação da igreja, e aí continua,
até o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, tudo isso é para que haja unidade da fé. Irmãos, não é possível que nós tenhamos diversidade dentro da igreja que provoca divisão. Se está tendo divisão por conta dessa diversidade, alguma coisa está errada, porque tudo isso é para promover a unidade da fé. Uma só igreja, um só corpo, um só Espírito. Não há igrejas dentro de igrejas, há uma só igreja. E nós não somos a igreja de Cristo, nós somos parte da igreja que está espalhada por todo o mundo. Nós somos apenas parte desta igreja, mas nós aqui temos cada um dons para a edificação deste corpo, desta pequena parte do corpo de Cristo. Cada um de nós temos. E tudo isso para que nós cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, quanto mais nós conhecemos o Filho de Deus, e quanto mais nós usarmos a nossa diversidade, a diversificação, mais nós conheceremos a Cristo, mais nós conheceremos aquele que é o cabeça da igreja. Tudo isso para produzir pessoas maduras, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, tudo isso é para que nós sejamos maduros. Mas qual que é a referência dessa maturidade? Espera aí, eu estou percebendo que com relação àquele irmãozinho ali, eu estou melhor. Então eu já estou bem, né? Não, irmãos, a referência, a medida é a estatura de Cristo. Nós podemos usar pessoas que são referências para nós de espiritualidade, de vida com Deus, para que nós possamos seguir. Até o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, como ele é de Cristo. Mas nós temos que saber que sempre a nossa meta não é chegar no apóstolo Paulo, mas é chegar em Cristo. Não é chegar naqueles que são referências para nós, mas a medida da estatura de Cristo. Cristo é a referência, Cristo é aquele que é a nossa meta, o nosso objetivo. Para que não sejamos como meninos, versículo 14, como crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas ou pela astúcia com que induzem ao erro. Muitas vezes nós falamos, nesse tempo de pandemia, sobre os benefícios da internet, mas também tem os malefícios, né? A gente vê tanta pregação boa na internet, mas a gente vê tanta pregação ruim. A gente vê, e eu não estou falando de ruim no sentido de uma pregação mal feita, mas no sentido de uma pregação que vai contra o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes essas pregações, a teologia do coach, né? Não, você é importante, é você que tem que determinar, você consegue, não, nós não conquistamos nada, a vitória foi conquistada por Cristo, é Cristo que nos dá os dons, né? Tudo isso são coisas que estão sendo apresentadas hoje na internet, e muitas vezes são por inocências ou por erros de entendimento da Bíblia, mas muitas vezes são, como o texto diz, por artimanhas de pessoas que induzem ao erro por astúcia. Pessoas que provocam o erro. Né? Nós temos uma bênção que é a internet, mas nós temos que saber selecionar. Porque é mais ou menos aquela ideia do Google. Se você for no Google pesquisar o que é um sintoma, ou vai dar que é Covid hoje, né, ou gravidez. Né? Um dos dois. Sempre vai dar a mesma coisa, mas nem sempre é isso. E da mesma forma, quando nós vamos pesquisar sobre a palavra de Deus, assistir coisas, nós temos que aprender, procurar uma maturidade para que nós possamos discernir o que é certo. Por isso é tão importante essa união do corpo de Cristo,
Porque juntos, nessa diversificação, nós nos tornamos pessoas mais maduras. Não é a distância, é juntos que nós chegamos a esta maturidade. E aí, ele continua falando ali no versículo 15. Pessoas que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Seguindo o quê? A verdade em amor. A gente tem o costume de ver aquela frase: ah, não, eu falo mesmo porque é verdade. Eu tenho que falar e é verdade, eu não vou esconder porque é verdade. Eu sou desse jeito, eu falo mesmo. Só que ele não falou só falar a verdade, mas falou falar a verdade em amor. Mas também não é simplesmente ter amor. Ah, eu amo tanto que eu não sou capaz de falar a verdade porque vai ferir aquela pessoa. Não, é falar a verdade, transmitir aquilo que Deus quer para que nós possamos crescer, mas falando em amor. A verdade em amor. Verdade e amor devem andar juntas para que nós possamos crescer uns juntamente com o outro. E seguindo a verdade em amor, nós crescemos naquele que é o cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Lembram quando eu usei aquele exemplo da natação? Nós fazemos tudo de acordo com o que o cérebro manda. Nós sabemos aonde queremos chegar, o cérebro comanda os neurônios para que cada membro se mova de uma forma, cada dia melhor, mas seguindo aquele que é o cabeça, a cabeça, que é Cristo. E aí ele fala, ele é a cabeça de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de juntas e segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Cada um tem uma função, nós somos diversificados, mas nós crescemos juntos naquele que é a cabeça, Cristo, sendo um corpo bem ajustado, sim, com cada um com sua função, mas um corpo também consolidado, um único corpo, um só corpo que segue aquilo que Cristo, o cabeça, nos orienta, para que haja justa cooperação. Não é simplesmente exercer a minha função. Não, eu faço a minha função, você se vira aí com a sua. Cada ministério, cada pessoa da igreja, ela tem a função de exercer a sua função em cooperação ao outro. Né? O ministério não anda sozinho dentro da igreja, não há como uma pessoa andar sozinha e querer fazer sozinho. Não, tem que haver justa cooperação, um ministério auxiliando ao outro, que de uma maneira auxilia o outro e há algo orgânico, né? Os braços nadam, né? As pernas se mexem, mas isso auxilia o pulmão, que vai respirar melhor, que vai auxiliar os braços e o corpo a nadar ainda melhor, e assim cada vez mais um ciclo que todo o corpo coopera um com o outro. Não é simplesmente abaixar sua cabeça, né, e ir fazendo. Não, nós temos que cooperar uns com os outros, porque isso produz o crescimento do corpo de Cristo, para efetuar o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tudo isso resulta no crescimento do corpo de Cristo. Ou seja, há diversidade na igreja. Nós somos um corpo, cada um com a sua função específica, cada um executa algo de uma maneira diferente, mas tudo isso para que haja unidade do corpo. Afinal, a origem de tudo isso é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. E tudo isso para que haja também unidade na nossa igreja e para que nós cresçamos, sejamos um corpo comandado em tudo por aquele que é o cabeça, Cristo. E que nós vivamos dessa forma. Eu quero orar ao Senhor e já peço que o Herbert chegue aqui à frente.
para que nós, como igreja, possamos viver essa diversidade, mas sempre buscando a unidade do corpo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque cada um de nós é diferente. Cada um de nós tem a sua função específica dentro do corpo. E nós te louvamos porque o Senhor nos deu essa diversidade. O Senhor provê aquilo que cada igreja precisa, ó Pai, para que nós possamos, através dessa diversidade, viver a unidade do corpo e andar conforme o cabeça, Cristo, quer. Que nós possamos viver dessa maneira para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém.